Eu sei, eu sei que vocês são muito ansiosos pela parte da produção textual, né, que faz parte da prova e uma das partes mais importantes. Mas nós precisamos abordar os conteúdos de um modo geral e as questões de múltipla escolha também. Isso não significa que esse conteúdo não dialogue com a produção textual. Sempre que tem uma ponte para se fazer com a prova, né, com a redação, a famosa redação, nós fazemos. Então, todo o conteúdo de língua portuguesa dialoga com a produção textual, embora o foco da aula de hoje não seja esse processo de escrita, tá certo? Deste momento, mas futuramente terão outras aulas com esse foco, com esse objetivo. Então, como fazer o reconhecimento dos gêneros textuais e da intenção comunicativa dominante, que cada um dos textos que nós lemos ou escrevemos, que nós usamos, todos eles têm uma intenção comunicativa dominante. E o processo seletivo do IFRN exige isso de vocês. Eu estive observando que, nas últimas provas, né, que aconteceram, esse conteúdo que nós estamos trabalhando hoje, geralmente é contemplado com no mínimo 5 questões. Então, 5 questões numa prova de 20 é um percentual importante, concordam comigo? Então, merece muita atenção. Além do que, os gêneros textuais também dialogam diretamente com a produção textual, que é um gênero textual, obviamente, né? De uma forma recorrente, tem sido o famoso artigo de opinião. Então, quando nós apresentamos os gêneros textuais cobrados no processo seletivo, nós falamos também do artigo de opinião, que é muito importante, né? Vocês terem conhecimento desse gênero textual minimamente, nesse momento agora, e depois vocês vão aprofundando, porque realmente tem que exercitar essa parte da escrita, não apenas do reconhecimento do gênero textual. Então, vamos lá, gente. Eu sempre digo, quando vou introduzir a aula do PROIF, nenhuma pessoa, nenhum concurseiro, nenhum prestador de exame ou processo seletivo pode deixar de ler o edital. E uma coisa que o aluno do IFRN, né, quando consegue passar nesse processo seletivo, tem, que o aluno das outras escolas não tem, é essa experiência, que já vai servir de base, de experiência mesmo, né, para outros processos seletivos importantes e necessários, como o Enem ou concursos, né, para iniciação da carreira profissional. Então, é uma experiência, gente, que vocês estão passando. Parabéns para todos que estão presentes, porque esse interesse de vocês já mostra uma maturidade, uma preocupação com o futuro e a busca, a defesa por esse lugar que vocês merecem. Então, o primeiro passo é ler o edital. Não tem como participar de um processo seletivo sem um conhecimento mínimo dos itens lá do edital, principalmente os anexos que apresentam o conteúdo, tá certo? Conteúdo programático. Conhecer as provas anteriores, não custa nada resolver exercícios de provas anteriores. Nós de língua portuguesa somos bem suspeitos para falar, né? Mas eu acho muito agradável responder as provas de língua portuguesa. Obviamente que enquanto professora. Mas as questões são muito claras e rápidas de serem resolvidas. Depois que você lê com bastante atenção os textos, né? Os textos que toda a prova vai ter, no mínimo, aí, os 3 textos que merecem total atenção, não pode ter preguiça de ler os textos com cuidado, a leitura minuciosa, porque eles são base para toda a prova, né? Eles apresentam o tema de toda a prova, inclusive para a produção do artigo de opinião. Então, conhecer esse esquema, essa abordagem da prova é essencial. E o terceiro ponto, identificar os gêneros textuais mais recorrentes. Como assim? O próprio edital já diz quais são os gêneros textuais que vocês têm que reconhecer, e no caso do artigo de opinião, produzir, né? E o quarto ponto, e mais voltado para a nossa aula de hoje, é identificar a intencionalidade discursiva e as sequências textuais. Muito bem. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos fazer aqui uma aula panorâmica sobre os gêneros textuais mais abordados. Nós vamos percebendo
ao observar as características, qual é a intenção discursiva de cada gênero textual desse, e nós vamos também, uma parte muito importante, porque não adianta ficar só na parte teórica, a parte teórica ela é mínima para dar proficiência a vocês, base, para poder responder as questões, tá certo? Porque nós vamos abordar as questões. E aí eu já conversei com o Rodrigo, e o Rodrigo disse, vocês obviamente podem confirmar, que ele trabalhou até a sexta questão do último processo seletivo, o processo seletivo 2022. E na minha metodologia aqui da aula, que eu faço? Eu recorto as questões pertinentes ao conteúdo da aula. E, no caso, coincidiu de algumas já terem sido abordadas por Rodrigo. Então, quando chegar nessas questões, eu vou passar, mas vou deixá-las no material. Vocês já viram na última aula, então eu acho um desperdício de tempo. Mas eu trouxe também algumas questões da mesma natureza, essas que coincidiram, né, com as questões iniciais que o Rodrigo já apresentou, eu trouxe também de outro processo seletivo, certo? Que são, vocês vão ver que elas são muito parecidas, a abordagem é muito parecida. Por isso, gente, preste atenção, é muito importante fazer provas anteriores, porque essas provas, elas seguem um padrão de abordagem do conteúdo, que vai ajudar. Isso não substitui o conhecimento teórico, tá certo? Vou passar, porque eu me empolgo aqui nessa parte, aí eu vou gastar muito tempo, mas vamos lá. Então, o edital, que é o 40/2022, que vocês devem focar, tá certo? Da PROEM e IFRN, Pró-Reitoria de Ensino do IFRN, diz que a prova de língua portuguesa privilegiará o uso linguístico e, para tanto, tomará o texto e os gêneros textuais como objeto de estudo. É a partir disso que vocês devem focar, porque os gêneros textuais são a base da prova desse processo seletivo, ok? Então, por isso que a aula de hoje é importante, gente. E o eixo que a gente vai privilegiar nessa aula é o eixo 4, que é o de leitura, certo? Com reconhecimento dos diversos gêneros textuais, privilegiando o uso público da linguagem, notícias, entrevistas, reportagens, editoriais, propagandas, charges, crônicas, poemas, etc. E reconhecimento das sequências textuais. O processo seletivo no edital já indica que as sequências cobradas serão a descritiva, a narrativa e a argumentativa. Então, já dá esse norte para que vocês foquem nessas 3 sequências, ok? Qualquer coisa vocês podem falar, tá certo? E nós trazemos para vocês agora quais conhecimentos são necessários para resolver as questões 1, 2, aliás, primeira, segunda, 13ª, 17ª e 20ª desse último processo seletivo. No mínimo 5 questões contemplam essa identificação dos gêneros e da intencionalidade discursiva, a partir também do reconhecimento das sequências textuais. Vocês estão vendo aí, muito importante esse número, matematicamente falando, né? Porque representa 25% da prova. Ok? E antes que a gente caia diretamente nas questões, nós vamos trazer aqui algumas noções de gêneros textuais e sequências, e dessa intenção comunicativa dominante que cada texto tem. Eu acredito muito que vocês já tenham noções sobre esses tópicos. Eu acredito muito, porque muitos alunos nossos, eles chegam no IF com essas noções já, muitos. Os gêneros textuais, gente, é uma coisa assim, mais prática, pragmática do que teórica. Nós usamos gêneros textuais a todo tempo, formal e informal, da modalidade oral, da modalidade escrita, certo? Então, o que são? São simplesmente as unidades textuais, certo? Que Bakhtin, um estudioso russo, disse o seguinte, que eles são relativamente estáveis, porque eles se modificam ao longo do tempo. Um exemplo clássico que eu digo sempre para os meus alunos é a carta pessoal, que está em desuso, né, devido a todos esses recursos
das diversas redes sociais, como chamada de vídeo, como o próprio bate-papo, né? Então, por isso que Bakhtin diz, são relativamente estáveis, eles se modificam ao longo do tempo e chegam até a desaparecer ou se transformar em outro gênero textual. Então, nós usamos nas nossas interações, eu agora estou fazendo uso de um gênero textual com vocês. Sim, aula expositiva, dialogada ou não, é um gênero textual da modalidade oral. Tem uma estrutura, vocês esperam de mim uma coisa, não é, gente? Vocês esperam que eu acrescente informações acerca dos conteúdos do processo seletivo. Vocês esperam que eu discuta questões do último processo seletivo de outros anteriores. Então, percebo que vocês esperam algo que tem início, meio e fim. Ou seja, um gênero textual na modalidade oral continua sendo um gênero textual. E uma coisa muito importante, e que aí o processo seletivo que vocês vão participar e que vão ter sucesso, né, vamos confiar e investir nisso. Podem usar tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Então, o último processo seletivo, por exemplo, o texto 2 tinha um gráfico, era um gráfico, né, que usa uma linguagem matemática, que usa uma linguagem visual de barras, né? Tinha também uma charge, que é por excelência, aí um texto híbrido, né, que usa tanto da linguagem verbal, a nossa língua, quanto da linguagem não verbal, a imagem. Então, percebo que tudo que está sendo colocado tem tudo a ver com o que vocês são demandados lá no processo seletivo. Eu trouxe essa charge aqui para vocês só para teorizar, como Bakhtin diz, que todo gênero textual tem um tema, uma forma composicional e um estilo. Por isso que vocês estão preocupados com a produção textual. Quando é a aula da redação propriamente dita? Porque vocês estão preocupados com isso, com o tema, a forma composicional e o estilo que você vai fazer para atender às características específicas daquele gênero textual chamado artigo de opinião, correto? Então, para explicar para vocês o que é tema, o que é forma composicional, o que é estilo, eu trouxe aqui uma charge, mas qualquer gênero textual pode ser submetido a essa análise aqui, porque qualquer um vai ter isso, vai ter um tema, uma forma composicional e um estilo. Vocês estão visualizando essa imagem da charge? Sim. Ótimo. Então, jovens, meus jovens, minhas jovens, assim que eu chamo meus alunos. Então, olhem só. A linguagem verbal e a não verbal, elas estão aqui com uma cumplicidade que não pode ser dispensada. Vocês têm que juntar as partes, uma a outra, para conseguir interpretar o texto. Não tem como, numa charge, você observar só a linguagem verbal ou só a linguagem não verbal. Por favor, não façam isso, senão vocês não vão perceber a intenção, a intencionalidade comunicativa dominante nessa charge. Essa charge aqui não está aqui de brincadeira, só para nos entreter, certo? Quando a gente está lendo aqueles quadrinhos maravilhosos, gente. Vocês gostam de quadrinhos? Turma da Mônica, eu era muito fã e até hoje eu tenho nostalgia ainda daquelas leituras. Então, ali a gente fica suave, lendo, rindo. A charge, ela tem outra intencionalidade comunicativa dominante. O quadrinho ali é entreter, né? Provocar um entretenimento a partir da leitura. Já a charge, não. Ela é muito engajada. Então, observando tudo aqui, para fazer essa análise e trazer para vocês, essa charge aqui de Milton César, como tema, ela traz uma crítica às atitudes seletivas de prevenção de doenças. Como eu deduzi, como eu cheguei a esse tema? Observando o contexto geral, certo? Todas as informações
o cotexto, né, que são todas as informações, o nome do chargista, a assinatura do chargista embaixo, os balões, o tracejado dos balões, que é diferente se vocês observarem, tá certo? As imagens, a interação entre as personagens que aparecem, tudo isso é importante. E aí tem tá bem situada no período da pandemia. Aí passa a imagem da morte, né, com há essa representação da morte no nosso imaginário, né, com esse capuz, com essa veste aí, com essa foice, uma cruz. Aí ela diz baixinho, né, esqueceu de cuidar do quintal, hehe. E aí mostra o quê? Nós, juntando todas essas informações que eu acabei de relatar para vocês, a gente chega aqui a conclusão que essa charge é uma crítica às atitudes seletivas de prevenção de doenças. Um foco muito intenso em porque realmente tudo isso era necessário, lavar a mão, usar máscara, álcool gel e tal, mas não é porque nós estamos dando uma atenção especial a um tipo de doença que nós vamos deixar de fazer isso com outras. Então, a temática específica dessa charge é uma crítica às atitudes seletivas de prevenção de doença. Aí vocês já liguem aí o alerta de vocês. Por quê? Porque geralmente a temática da charge é uma crítica. Agora você tem que observar a quê? Porque cada charge tem sua temática específica. Como a intencionalidade dominante de uma charge é criticar ou demonstrar um posicionamento contrário, geralmente contrário, a algo que está acontecendo na sociedade, então a temática vai ser sempre nesse caminho, uma crítica, certo? E aí, pela interpretação, a gente chega, fecha esse tema, essa crítica. A forma composicional, como vocês estão vendo, falei em charge, você já visualiza imediatamente imagens e texto, balões, um quadro. Então, essa é a forma composicional. Como se apresenta para você fisicamente aquele texto. O artigo de opinião que vocês vão escrever tem uma forma composicional também. Qual é a forma composicional? Quero ouvir vocês um pouco. Qual é a forma composicional? Compare com essa descrição aqui da forma composicional da charge. Linguagem verbal e não verbal, apoiadas no uso de balões e na sequência dialogal. E o artigo? O artigo de opinião tem imagem não verbal? Tem sequência dialogal? Eu não estou visualizando o chat, não, tá certo, gente? Tem não, né? Vocês sabem que não tem. Pode dizer para mim. Vocês sabem que o artigo de opinião tem um título, é escrito em prosa, em parágrafos coesos entre si, geralmente apresenta 4 ou mais parágrafos, tem uma assinatura, que no caso de um processo seletivo, tem que ser o pseudônimo oferecido pela prova, apenas ele, se ele não for oferecido, você não vai assinar nada. Então, essa é a forma composicional de um artigo, né? Agora, vamos voltar para cá e falar do terceiro elemento de um gênero textual, que é o estilo. Sim, jovens, todo gênero textual tem um estilo, tá certo? No caso da charge, tem que ser frases curtas, com reprodução da modalidade oral, certo? Com expressões que nós usamos apenas na oralidade, como esse essas coisas que imitam riso, ok? E um registro coloquial. O que é um registro coloquial? É a língua portuguesa falada sem os rigores de concordância e de outros elementos da norma padrão. Por exemplo, está chovendo, sem se preocupar de falar está chovendo. Então, coloquial é isso, é o contrário de formal, tá certo? Então, tá aqui os 3 elementos que todo gênero textual tem que ter: tema, forma composicional e estilo. Por isso que vocês vão receber lá na prova sobre a produção textual. Tem que ser escrita em prosa,
tem que respeitar o registro formal da língua, porque lá não é modalidade oral, é modalidade escrita e formal, ok? Esse é um estilo do artigo de opinião, por exemplo. Então, todo gênero textual, não vou fazer leitura não, tá certo, gente? Vocês acompanham aí no material, que vocês estão visualizando, eu vou falando aqui. Todo gênero textual, ele tem um enunciador, que é quem fala ou escreve, tem coenunciadores, os ouvintes ou os leitores, e tem uma situação de enunciação. Gente, não tem como. Todo texto, ele é situado em um tempo e um lugar X e Y, tá certo? Tem uma situação de enunciação. Quando eu reportei para vocês essa charge aí, eu disse, olha, essa charge foi produzida no auge da pandemia, em que também estava acontecendo surtos de dengue. Então, tem um tempo e um lugar concreto. No Brasil, durante a pandemia, se vocês não tiverem essa ciência, pode passar despercebido em algumas referências que são necessárias do tempo e do lugar em que aquele texto foi produzido, ou seja, a cena enunciativa. Com essas informações, gente, eu digo a vocês que vocês já chegam aí bem adiantados no primeiro ano do IF, que é para isso que nós estamos aqui, né? Para ajudar vocês a se prepararem para isso. E agora, eu não sei se tem alguém aí que confunde gênero textual com sequência textual. É aquela história. A sequência compõe o gênero, mas não são a mesma coisa, tá certo, gente? E vamos ver por que que não são. Os gêneros textuais, eles são incontáveis. Eu queria dizer que são como as estrelas, mas não dá para dizer que são como as estrelas, não. Mas é um conjunto infinito. Nós não temos condições de listar para vocês todos os gêneros textuais que circulam, oral, escrito, da modalidade, no registro formal ou informal. Não tenho como listar para vocês, mas eu tenho como listar para vocês as sequências textuais. E são elas que formam todos os gêneros textuais que existem aí, que circulam na nossa sociedade, seja no uso cotidiano, no âmbito familiar, seja no âmbito social, acadêmico, religioso, enfim. Então, vamos fazer essa distinção. Todo gênero textual tem uma intenção comunicativa dominante. Vocês vão fazer um artigo de opinião para quê? Vocês sabem qual é a intenção de vocês ao escrever, ao ser enunciadores de um artigo de opinião? Vocês sabem qual é a intenção? Vocês têm intenção? Argumentar sobre uma coisa que está acontecendo na sociedade, Quem pelo tema falou? também. Quem falou? Vitória. Vitória. Vitória, lembrei de Vitória de informática agora, sua voz até parece com a dela. Então, Vitória, perfeitamente argumentar, opinar sobre uma temática polêmica, tá certo, Vitória? Você foi sim na raiz aí da intencionalidade dominante do artigo de opinião. Porque o artigo de opinião, ele tem essa característica de partir de uma polêmica. Uma polêmica é uma questão que ocorre na sociedade, que pode ser na última década, nas últimas 2 décadas, mas que incomoda atualmente também. Tem essa característica. E tem que ser um fato, uma questão que divida opiniões, que a sociedade está muito dividida. E vocês, jovens, que pretendem entrar no IFRN, vão ajudar a sociedade a pensar sobre, a se decidir sobre. Por isso que você vai opinar. E o seu objetivo vai ser convencer alguém, né? O seu leitor. O exercício é esse. Obviamente que esses textos de vocês não vão circular socialmente em jornais. Eles são para fins acadêmicos, de exame, né? Avaliativo. Mas o exercício é esse. Você se posicionar para convencer alguém daquele posicionamento a partir de argumentos, de dados da realidade, de seus posicionamentos firmados nesses dados, tá certo? Então, todo gênero textual, não se enganem, tem esse objetivo. Se o quadrinho, ele entrete, a charge não está só para entretenimento, né, gente? Ela está para mostrar um posicionamento firme daquele chargista
e eles são muito bons, gente. São os profissionais que eu admiro profundamente, porque eles tanto conseguem sintetizar ali em poucas palavras, até às vezes de maneira coloquial, né, como nós vimos, algo que está acontecendo na sociedade e ainda desenham para a gente entender, né? Como a gente costuma brincar, né? Desenhe para ver se eu entendo. Então, eles ainda desenham. É uma arte, a charge. Então, ao lado do artigo de opinião, a charge também tem esse engajamento de mostrar posicionamento, de opinar, ok? Eu vou falar um pouco das sequências textuais, gente, porque não tem como não falar delas. Vocês vão precisar para resolver, no mínimo, umas 3 ou 4 questões aí da prova. As sequências estão coladinhas nos gêneros, então, se aparecem aproximadamente umas 5 questões sobre gênero textual, é porque dentro dessas questões também está se cobrando conhecimento de sequências textuais. E o que são essas bichinhas? São unidades mínimas de composição textual que ligam as partes de um texto e o tornam coerente, com sentido. Coerente quer dizer que tem sentido. Não está nonsense, sem sentido. Tem sentido. E eu já passo aqui para a próxima página para dizer o quê? Que o edital já diz, já sinalizam 3. A narrativa, a descritiva e a argumentativa. Ok? E aí, eu trago para vocês, a maioria dos teóricos, eles enquadraram as sequências textuais em 6. Vocês vão ouvir falar, dependendo da abordagem teórica, também tipologias textuais, tá certo? Nós, no IFRN, adotamos essa terminologia aqui, sequências textuais. Então, são 6, de acordo com os teóricos que nós nos amparamos, tá certo? São 6, narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa, dialogal e injuntiva. Para o processo seletivo, eu diria que não é importante apenas as 3, ok, jovens? Fiquem bem ligados e atentos. A explicativa também entra no jogo, porque na hora que você vai produzir seu artigo de opinião, por vezes você precisa explicar alguns termos. Digamos que você estivesse falando desenvolvendo uma temática que é bastante polêmica, que é o porte de armas, que é atual e sempre esteve na discussão, né? Nunca saiu da discussão nos últimos anos. Se você for falar de posse de arma, você vai precisar explicar minimamente, preste atenção, que você não vai dar uma aula no seu artigo de opinião, tem que ter muito cuidado. Você vai precisar explicar minimamente o que é posse e o que é porte de arma, porque muita gente confunde, e são coisas completamente distintas que podem mudar tudo numa legislação, numa sociedade. A posse é você poder comprar uma arma, ok? Você é dono da arma. E o porte de armas é outra coisa. É você poder portar, andar com ela no seu carro, junto ao seu corpo. Então, perceba que são coisas distintas e precisa ser explicado minimamente quando você está argumentando. Não precisa gastar um parágrafo todinho para fazer essa distinção. E agora eu vou entrar com força aqui no uso de sequência, na mobilização de mais de uma sequência para produzir um gênero textual. Eu já estou falando disso. Então, vocês acham qual é a sequência dessas 6 que estão aparecendo para vocês? Qual é a que predomina no artigo de opinião que vocês vão escrever? Argumentativa? É Vitória de novo? Isso. Não sei. E quem falou depois de Vitória? Lucas? Perfeito, vai predominar a argumentativa. Perfeito. Por quê? Você vai ter que contextualizar numa introdução aquela polêmica, tá certo? Você já na introdução vai apresentar um posicionamento que você vai defender no corpinho, ou seja, nos parágrafos do desenvolvimento, corpinho do texto, viu que eu estou dizendo? E, por fim, você vai fechar seu posicionamento a partir do que você disse na introdução e no desenvolvimento. Então, você vai usar argumentos. Nos parágrafos do desenvolvimento, você vai argumentar, trazer dados da realidade diferentes para cada parágrafo, mas sempre voltado para o seu posicionamento. Aquela frase que você colocou na introdução, que
evidencia como você se posiciona em relação a uma polêmica, por exemplo, como essa do porte de armas, ok? Então, você vai argumentar. No entanto, isso não quer dizer que você vai abandonar a descrição e que você vai abandonar a narração, certo? Por quê? Como assim, professora? Eu vou contar uma história dentro do meu artigo de opinião? Não, gente, por favor, não façam isso, porque vocês têm que desenvolver argumentos no artigo de opinião. Porém, pode ser que você coloque algum dado da realidade para se posicionar sobre ele, isso é um argumento. Usar um dado e depois explicá-lo e se posicionar. Você tem um argumento. O argumento ele é formado por 3 movimentos, que são uso de dado ou informação da realidade, explicação, um período que você escreve para explicar esse dado, relacionando-o com a temática, e, por fim, um posicionamento seu, fechando esse parágrafo argumentativo. Pode ser que nessa informação que você traz da realidade, você tenha que relatar algo, ok? Por exemplo, se você está falando de porte de arma e você é contra o porte de arma, aí você vai usar uma informação dada da realidade conhecido nacionalmente, gente, amplamente conhecido. No mínimo nacionalmente, se não internacionalmente, tá certo? Porque não dá para contar a história do vizinho no artigo de opinião, nem numa redação do Enem. Então, você vai minimamente se apoiar na sequência narrativa. Por exemplo, se você for colocar um dado da realidade, como o caso que ocorreu com o ex-ministro da Educação, que a arma disparou no aeroporto e feriu uma funcionária. Você pode colocar isso? Pode, é um fato conhecido nacionalmente. Então, para você escrever isso, para desenvolver seu argumento, ser a parte do seu argumento, você teve que relatar. Relatar usa-se o quê? A enunciação de uma ação. Você vai dizer uma sequência de eventos, uma sucessão. O que é isso? Você vai mencionar, por exemplo, o caso do ex-ministro da Educação, dizer o nome do ministro, que portavam a arma e ela disparou acidentalmente no aeroporto e feriu uma funcionária. Você apresentou uma sequência de eventos aí, ou seja, você se apoiou na sequência narrativa. Dê tchau logo a sequência narrativa e parta para ligar esse caso com a temática. No caso hipotético, gente, a gente está trabalhando com hipótese, seria o porte de armas. E, por fim, você se posiciona, né? A favor ou contra, dependendo da sua tese. Então, você se apoiou, sim, para desenvolver a sequência argumentativa, você se apoiou na sequência, numa sequência mínima ali dentro, porque ela está ali só para apoiar a argumentativa. Agora, se você fosse, por exemplo, contar uma história a alguém, uma série maravilhosa que você está assistindo agora, aí você vai se apoiar 100% na sequência narrativa. Você vai fazer um resumo de uma série, ou seja, de uma narrativa audiovisual. Você vai falar nas personagens, o que acontece entre elas. Aí, a sua intenção comunicativa predominante aí é narrar. Você vai se apoiar total. Você pode usar a descrição para descrever uma personagem, dizer como ela é fisicamente, como ela se comporta, descrever um ambiente. Mas a sequência que vai predominar aí é a narrativa, por causa da intencionalidade comunicativa dominante do seu resumo para outra pessoa. Tem que ter cuidado com os spoilers, né? Ninguém gosta de receber spoiler. Mas o resumo, ele tem esse papel. Ele resume uma narrativa, portanto, ele também se apoia na sequência narrativa. O resumo de uma narrativa, né, gente? Obviamente. Depende do texto original, o resumo segue a mesma sequência textual. Então, a sequência argumentativa, ela predomina no artigo de opinião, porque a intencionalidade comunicativa dominante do artigo de opinião é convencer, e só tem uma sequência que cumpre isso, que é a argumentativa, e você pode se apoiar na explicativa para explicar um termo, como porte de arma, pode se apoiar na narrativa, aí você volta para o seu objetivo, que é argumentar, tá certo? Ok? E aí, jovens, como é que os gêneros textuais, eles são abordados no processo seletivo que vocês vão fazer?
Gente, é tão empolgante participar de processo seletivo. Eu sempre achei. Às vezes não dá certo, mas é sempre uma experiência importante em que você confia em você, em que você se esforça. E mesmo quando não dá certo, é uma experiência que vai servir para outro momento. Eu estou torcendo para que dê certo para vocês, tá certo? Então, esse processo seletivo, ele é focado nos seguintes gêneros textuais: notícias, entrevistas, reportagens, editoriais, propagandas, chats, crônicas, poemas, etc. E eu dei uma analisada nos processos seletivos e trouxe aqui a maioria, sim, vamos dizer assim, uma visão geral das características da maioria desses gêneros, só para vocês não se enganarem na hora de reconhecê-los, tá certo? Principalmente o quê? Os gêneros mais colocados na prova são notícias, reportagens e charges, os mais usados, tá certo? E aí, não se preocupe, porque essa parte vai terminar, a gente já parte para as questões, tá certo? A gente vai praticar, fazer a prática disso. A reportagem e a notícia, elas têm uma intenção comunicativa dominante, gente. Informar, certo? Informar. Apesar de que a reportagem, ela tem um aprofundamento em que você encontra partes opinativas no corpo dela, ou seja, sequências argumentativas, sim, é possível encontrar na reportagem. E eu vou dar um alerta a vocês. Tenham muito cuidado na hora de escrever o artigo de opinião, para não escrever uma reportagem. Ficou empolgado com a reportagem que tinha no texto 1 da prova, por exemplo, e começa a explicar demais o assunto. E explica, traz muitos dados, até traz vozes de especialista, mas esquece de respeitar a estrutura do artigo de opinião, que é contextualizar a polêmica, apresentando como você se posiciona em relação a ela, e em cada parágrafo trazer argumentos que partem de dados da realidade, mas que não ficam só neles, tá certo, gente? E conclui no final. Então, reportagem, ela tem alguns elementos do artigo de opinião, tem voz de autoridades sobre aquele assunto, mas a estrutura do artigo de opinião, que não tem a intenção de informar, por isso que é importante vocês reconhecerem a intenção comunicativa. Quem tem intenção comunicativa dominante de informar é a reportagem e a notícia. O artigo de opinião, ele tem outra intenção, que é opinar, é convencer. Então, nada de fazer um artigo de opinião cheio de dados da realidade, sem fazer esse movimento de dizer, isso quer dizer isso, e por isso que eu me posiciono assim. Entende? Claro que vocês vão dizer do jeito que eu estou dizendo aqui, né? Mas é esse movimento que acontece na argumentação. Você traz o dado da realidade e não já coloca outro parágrafo sem comentar aquele dado e mostrando que ele tem relação com o seu posicionamento. Não faça isso, enchendo o seu trabalho, seu artigo de opinião de dados, sem fazer essa ligação com sua tese, com seu posicionamento. Senão você vai ter, inclusive, você vai ter uma reportagem, não vai ter um artigo. Ok? Então, é bom ter clareza dessa diferença entre notícia e reportagem, ok? Apesar de o que eu tenho visto nas provas, não necessariamente cobre essa diferença de vocês, ok? Essa diferença minuciosa que é entre uma e outra. Mas é bom vocês saberem que pode ser surpreendido, por exemplo, nesse próximo exame. A notícia, a reportagem, ambas, elas fazem parte da esfera jornalística. Ambas trabalham com a notícia. Porém, olha só esse joguinho aqui que eu fiz para vocês. Esse joguinho não, né? Esse quadro que compara. Enquanto a notícia é fresca, ela traz a informação recente. A reportagem, ela tem uma complexidade maior. Ela mostra como o fato se deu, mostra as causas e consequências, e pode ir num tempo mais anterior. Enquanto a notícia, isso aconteceu esta semana, foi assim, e traz mais informações como o que aconteceu, onde, quando, como, e as pessoas envolvidas. A reportagem, ela se aprofunda mais, pesquisa mais, explica mais, consulta mais pessoas sobre aquele assunto, tá certo? Então, a notícia esgota-se no anúncio, uma vez notificada ali, saiu, ela esgotou-se, tá certo? Ela é momentânea.
contemporânea, certo? Já a reportagem, não. Ela se desdobra, ela procura vozes diferentes, procura saber por que isso aconteceu, como, por exemplo, o desmatamento na Amazônia. Vai lá atrás, vai lá na década de 70, buscar a origem desse processo, entende? É mais aprofundada. Enquanto a notícia notifica o fato, a reportagem, ela questiona, faz um questionamento. Isso aconteceu por isso, poderia ser diferente. Pode provocar isso no leitor, um questionamento, essa compreensão, né? Que há uma relação de causa e efeito. Enquanto a notícia tem uma versão, a reportagem consulta mais de uma pessoa. Há uma polifonia, diferentes vozes dentro daquele texto. A notícia não é assinada e a reportagem é assinada. Ambas têm uma estrutura parecida, gente. E aqui eu trouxe bem rapidinho para vocês um texto 1, que foi de um dos exames aí. Eli, Oi? só um momento, tem Helder, ele levantou a mão, está aguardando, acho que ele tem alguma pergunta, aí pode ser que passe do momento de fazer. Helder, pode fazer sua pergunta. Obrigada, Gilmar. Helder? Ele pediu para a senhora repetir. Qual a parte que você não entendeu, Helder? A diferença, as características da reportagem, é isso? Uhum. Acredito, pelo que ele colocou no chat, é isso sim. O que ele colocou, né, a distinção entre elas. Pronto. Helder, elas têm muitas semelhanças, tá certo? Que é a trabalhar com a informação real, que pode ser, a reportagem também trabalha com a informação recente, só que a notícia, ela é mais rápida. Pronto, deixa eu fazer aqui uma comparação bem boba, mas que vale. Quando acontece qualquer coisa, por exemplo, nas nossas transações do nosso celular, quem tem aplicativo de banco sabe disso, ou e-mail, você não recebe uma notificação na hora. O aplicativo Android, ele tem esse sistema. A notícia dentro do jornalismo é uma notificação do que está acontecendo no momento. Ela é rápida, ela não é tão aprofundada. Ela traz informações sobre um fato, as pessoas envolvidas no fato, onde, quando aconteceu esse fato. E ela tem uma estrutura que tem um título, um lead, que é como um subtítulo com mais informações sobre a notícia, e o corpo, que dá mais detalhes. Helder, a maior diferença entre reportagem e notícia é porque a reportagem, ela precisa de mais tempo do repórter, do jornalista que está elaborando, certo? Ela é mais desenvolvida, há uma pesquisa, não apenas nos fatos imediatos da realidade, ela pesquisa o processo. Por que isso está acontecendo na nossa sociedade? Porque no passado aconteceu isso. E mais, ela já traz um certo posicionamento, apesar de não ser um artigo de opinião, tá certo? Ela já traz, você consegue perceber o posicionamento do repórter sobre aquela informação, sobre aquele fato que está acontecendo. E é muito normal, Helder, que o repórter ele vá atrás de especialistas. Por exemplo, fosse um assunto sobre descriminalização do uso de drogas, com certeza iriam consultar médicos especialistas, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, iriam consultar Drauzio Varela, por exemplo, que trata desse assunto. Então, a reportagem, ela desdobra, não é? Aconteceu um caso de uso de drogas tal por uma celebridade que estava aportando tal. Não, a notícia é assim. A reportagem, não. Ela busca o desdobramento. E aí o alerta que eu dei a vocês é ter cuidado para não transformar seu artigo de opinião numa reportagem, cheios de dados e informações de citação e desrespeitar a estrutura típica do artigo de opinião, que vocês vão aprofundando ao longo do PROIF, que é outra da reportagem, porque a reportagem ela ainda tem essa intenção dominante de informar, enquanto o artigo de opinião tem que se sustentar mais em argumentos, e não em dados da realidade, e nessa causa e consequência,
e em vozes de especialista apenas, ok? Então, Helder e os demais, penso que eu não vou fazer a leitura desse texto aqui, inclusive ele não está completo, mas eu vou mostrar rapidamente, a partir de alguns tópicos frasais, que, na minha visão, apesar de esse texto não estar assinado, ele tem características de reportagem. E vocês vão perceber, tem o título, tem a data aqui, e trata de quê? Amazônia, fascínio e destruição, já mostrando aí a temática. E se nós fôssemos ler todo esse texto, nós iríamos ver que há toda uma caracterização, uma descrição do que é a Amazônia, tá certo? Do alto, do solo, da água. A Amazônia é um impacto para os olhos e começa um movimento de descrição, tá certo? O segundo parágrafo vem fechando, dizendo como no Brasil, a importância da bacia amazônica no Brasil, descrevendo todo o bioma. E nesse parágrafo aqui, que não é o terceiro, né, porque a coluna crescia, mas nesse parágrafo aqui que inicia com foi pela década de 70, Helder, você vai perceber que está diante de uma reportagem, porque a notícia, ela não é uma notificação do que está acontecendo no momento, ela não desdobra esse passado, causa e efeito. Foi pela década de 1970 que a porteira se abriu, falando sobre essa destruição, né, da vegetação amazônica. Então, começa lá atrás, vocês estão percebendo? Você está percebendo, Helder, que a reportagem, ela desdobra aquele fato, procurando onde é que está a causa que está gerando efeito agora. E aí continua aqui nesse outro parágrafo, que é o tópico frasal. A governança e a fiscalização deram alguns passos, mostrando aí a evolução, o que foi feito. Então, na minha análise, isso aqui não é uma notícia, porque traz esse desdobramento, essa contextualização, tá certo? Agora, esse outro texto aqui, que também está um fragmento, né? Só para ilustrar mesmo, nós vamos perceber que se trata de uma notícia. Tem título também, está dizendo o local, né? O horário em que foi publicado. Tem aqui um subtítulo, desdobrando o título. E trata de um abaixo-assinado, né? Para a defesa da Amazônia. E aí, Helder, se você está com dúvida, você vai perceber o seguinte. Todo o tempo aqui nesse texto, há uma referência à semana, aos últimos dias do que vem acontecendo. Olha, perceba, em apenas 3 dias, mais de 500 mil de pessoas assinaram a petição. Aí aqui precisou explicar o que era o decreto, no segundo parágrafo. Ao terceiro parágrafo diz o seguinte, nesta segunda-feira, o governo decidiu revogar o decreto. Aí no quarto parágrafo, o ritmo de novas assinaturas tem sido intenso. Então perceba que aqui, apesar de ser um texto também mais extenso, que você pode confundir com uma reportagem, mas todo o tempo o assunto, o fato é recente. É de 3 dias, que tem a ver com os acontecimentos da última semana. Então, nós estamos diante de uma notícia, na minha análise, porque não tem aquele desdobramento que o texto anterior teve, indo atrás de uma contextualização toda do passado, trazendo diferentes vozes, apesar de que aqui também tem uma voz, né? Tem umas aspas, trazendo uma segunda voz para cá. Mas a reportagem, ela é mais complexa, ela traz mais vozes, mais informações, mais contexto do que a notícia. E aí nós evoluímos para cá, para o artigo de opinião e o editorial. Todos que nós estamos falando agora pertencem à esfera jornalística, tá certo? Gilmara, por favor, se alguém levantar o braço aí novamente, me alerte. Agradeço, porque eu estou de olho aqui só na minha tela. Certo, se preocupe não, eu vou acompanhando aqui. Tá, obrigada. Então, todos esses gêneros textuais que nós estamos falando até agora, notícia, reportagem, artigo de opinião e editorial, eles pertencem à esfera jornalística. Vocês vão pensar, mas nós não somos jornalistas, por que nós vamos produzir um artigo de opinião? O artigo de opinião não é apenas o jornalista que escreve, pode ser qualquer especialista, e ele vai ser convidado a escrever o artigo de opinião de acordo com o quê?
com a temática que está sendo demandada e com a profissão, com a formação, com a atuação dessa pessoa, se a pessoa entende daquela polêmica. E vocês, por que vocês escrevem um artigo de opinião para entrar no IFRN? Exercício de cidadania, gente. É transposto esse modelo do artigo de opinião que circula verdadeiramente na esfera jornalística, é transposto para o espaço de processo seletivo e para o espaço acadêmico. Então, vocês são solicitados já a ter essa posição de articulista, olha só que chique, articulista de uma temática relevante, polêmica na sociedade. E aí, se a notícia, a reportagem, tinha como intenção comunicativa dominante informar, esses outros dois aqui têm como intenção comunicativa dominante opinar. Então, como eu já falei para vocês, o artigo de opinião tem que ter uma tese, todo mundo se espanta com esse nome tese. Gente, a tese é uma frase que declara seu posicionamento acerca de uma polêmica. Você elabora uma frase e você tem seu posicionamento, você tem sua tese. E para aprová-la, você precisa de argumentos, cada parágrafo do desenvolvimento corresponde a um argumento, e você tem que fechar isso numa conclusão. O corpo do editorial, a mesma coisa. E o que é o editorial? O editorial é um texto que faz parte também da esfera jornalística. É um texto opinativo, porém, a autoria dele é bem específica, gente. É da equipe do jornal, dos donos do jornal. E o editorial expressa exclusivamente a opinião desses, vou fazer aspas aqui, vocês não estão me vendo, desses donos, desses proprietários, desses editores, dessa equipe do jornal, tá certo? O artigo de opinião, quando ele está no jornal, ele é assinado, porque quem vai se responsabilizar por aquela opinião é aquela pessoa convidada para escrever. O editorial supõe-se que é do jornal, tá certo? Então, não há uma assinatura ali por escrito, porque já se supõe que é da equipe. Os dois têm tese, argumentos e conclusão, enquanto o artigo de opinião sempre parte de uma questão polêmica, tá certo, gente? Faça a diferença do artigo de opinião que vocês vão produzir do texto dissertativo argumentativo do Enem. Eles são parecidos, mas têm diferenças. Lá, não necessariamente a questão é polêmica. No artigo de opinião, a responsabilidade aumenta ainda mais. Não é uma questão de consenso, que todo mundo ou a maioria pensa daquela forma, no artigo de opinião, tá certo? O editorial, ele é um assunto em discussão na sociedade naquele momento. Então, está muito ligado ao momento em que aquele jornal está sendo veiculado, publicado, tá certo? O articulista, já disse a vocês, se responsabiliza pela opinião no artigo de opinião, e no editorial, já disse a vocês, que é a equipe da redação, apesar que não aparece a assinatura lá, literal, mas todos nós sabemos que é assim, porque é uma característica da forma composicional do editorial. A gente já tem na mente desenhado, gente, isso. Vocês, quando vão se formando, conhecendo mais os gêneros, identificando essa intenção comunicativa dominante, vocês ficam com um desenho na cabeça, já visualiza o que é o protótipo desses gêneros. Já o artigo, ele é assinado. Ele é assinado, geralmente vem com a profissão, com a atividade que a pessoa exerce, e por isso ela está apta a articular aquela polêmica, a discutir sobre ela e a opinar sobre. E aí, nós chegamos nos gêneros que usam uma linguagem híbrida, a verbal e a não verbal, que são a charge e o cartoon, tá certo? E a intenção comunicativa dominante aqui também é criticar. Vocês vão ouvir também, aí tem um sinônimo, quase sinônimo, que é se posicionar, tá certo? Opinar. Mas a mais, vamos dizer assim, a identidade maior, a palavra que vai, o verbo que vai expressar mais essa intenção, é a palavra crítica, é o verbo criticar. Então, vocês sabem a diferença de charge para cartoon, gente? Porque isso, em algum momento, vocês podem se deparar com essa necessidade de reconhecer. Vocês sabem? Estão pensando aí, né? Não precisa nem me dizer, eu estou tentando ler o pensamento de você. Acredito que charge é só uma imagem com autocrítica e cartoon
É tipo uma tirinha, sabe? Com três mágico contextualizando. Quem está falando agora? Eu, Nicolas. Eu, Nicolas. 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 Você já trouxe aí um terceiro gênero também que usa a linguagem híbrida, que é a tirinha. A tirinha é um gênero também com características próprias, que usa mais de um quadro, né? Geralmente 2, 3 quadros. Adoro tirinha, gente. Eu me divertia horrores com as tirinhas de Maurício de Souza que tinham no final dos gibis. Mas vamos lá. Obrigada pela contribuição, Nicolas. Então, os dois trabalham com um único quadro, tá certo? Os dois trabalham com linguagem verbal e não verbal. E os dois gêneros, eles têm esse objetivo dominante, essa intenção comunicativa dominante, que é criticar. Então, a charge, ela retrata uma pessoa reconhecível ou um agente público. Pronto, isso aqui é uma característica muito específica da charge. É por isso que muitas vezes nós não temos conhecimento enciclopédico, conhecimento de mundo suficiente para interpretar uma charge, porque nós temos ainda que associar a imagem, uma caricatura de um político, e às vezes nós não temos essa informação dessa imagem desse político, nós não demos atenção suficiente. Então, até isso, a partir da imagem, é importante para a interpretação. Geralmente é um agente público, um ministro da Educação, ou um presidente, certo? Critica fatos de um momento. Fatos de um momento. A charge é muito engajada e contemporânea demais. Ela está ligada ao que está acontecendo na semana, no dia. E o chargista é essa pessoa antenadíssima, né? E só tem um quadro, um único quadro. O cartoon, gente, ele é mais atemporal do que a charge. Retrata uma coletividade, não uma pessoa em especial, uma imagem. Pode ser um tipo de homem, um tipo de mulher, um tipo de religioso, mas o cartoon vai sempre retratar uma coletividade. Critica fatos atemporais, ou seja, comportamentos humanos que ocorrem ao longo de décadas, de séculos, de milênios, certo? Ou seja, atemporal. E também tem um único quadro. Essa charge estava em um dos processos seletivos do IFRN. Eu queria dialogar mais com vocês, gente, eu juro. Mas eu quero cumprir o horário também. Então, nós vamos entrar nas questões e eu vou falando, tá certo? Mas quem quiser falar, pode pedir. Pode pedir, por favor. Sueli, João Gabriel comentou no chat, né? Eu acho que ele está tentando colocar como que ele compreendeu. Aí o entendimento dele foi que a charge faz uma crítica mais pesada, enquanto que o cartoon faz uma crítica mais leve, né? Então seria bom esclarecer. E Helder continua, João Gabriel. E Helder continua com a mão levantada, não sei se ele pode pedir para repetir sobre crônica, Helder. Sobre o quê? Crônica. Crônica. Tá certo. Tá. Ele disse que não entendeu. Crônica. Tá certo. Então, eu vou começar falando de crônica. A crônica não vai ser o nosso recorte, tá certo, gente? Porque eu foquei, apesar que você está bem esperto, né? Porque crônica aparece como um dos textos que circulam, né? Que tem uso público. Porém, como eu não vi recorrência da crônica, eu foquei mais nesses textos que circulam na esfera jornalística, que estão, vou dizer assim, pronto. Já vou gaguejar de novo, gente. Que aparecem mais. Vocês são assim também? Quando começa uma palavra e engancho nela, ela não sai nunca mais. Só daqui a um tempo. Então, a crônica é um texto que também tem um pezinho na esfera jornalística. Curioso você lembrar dela, né? Que eu não estou dando foco nela aqui. Mas ela também passeia pela esfera literária. E a crônica, geralmente os cronistas são jornalistas, eles se inspiram também em fatos da realidade. Mas nem sempre a crônica ela tem o objetivo de, por exemplo, fazer refletir sobre um fato jornalístico, um fato que foi noticiado. Ela pode nascer, por exemplo, de um olhar mais sensível do cronista, que vai na rua e observa uma criança, por exemplo, pedindo no trânsito. E daí ele escreve um texto que pode ser reflexivo, pode ser uma narrativa, entrando já para a criação literária,
acrescentando fatos ficcionais. Então, a crônica é um texto híbrido também, porque ele tanto pode ser mais jornalístico, partindo de um fato real, reflexivo sobre uma temática da sociedade, como ele pode ser mais figurativo, ou seja, uma narrativa. E a gente pode até explorar a crônica em outra aula, mas é porque realmente não vai ser, para o nosso direcionamento, não vai funcionar hoje, tá certo? Porque o recorte das questões da aula e tudo centrou-se nesses outros textos, ok? E voltando para esse questionamento de João Gabriel sobre a charge, ter uma crítica mais pesada e o cartoon mais leve. Isso é relativo, tá certo? João, depende da charge, depende do cartoon, ok? A charge, que tem essa ideia de fato de carga, né? É uma palavra de origem, se eu não me engano, francesa. Ela é forte, de fato. O cartoon, ele também pode ser forte, engajado, muito crítico, mas ele pode ser uma reflexão mais sutil, sim, tá certo? Mas isso não significa dizer que a charge é sempre uma crítica pesada e o cartoon uma crítica leve. Podem ter, tanto a charge quanto o cartoon, podem ter uma crítica mais leve ou uma crítica mais pesada. A diferença mesmo reside no fato de que a charge, ela é uma crítica bem temporal, bem contemporânea, ligada aos acontecimentos. Já o cartoon, não. Pode ser atemporal. Eu vou dar um exemplo agora, João, e você vai compreender. Por exemplo, essa charge aqui, ela está situada num tempo, obviamente, a questão do desmatamento da Amazônia, gente, é um fato que é presente, né? No passado e no presente, literalmente. E então, aqui, o que acontece? Vocês estão vendo as imagens, né? Tem soldados uniformizados de maneira distinta. Vocês estão observando? Sim, O primeiro está como? camuflado como se estivesse na Amazônia. Perfeito. Depois desse homenzinho aqui do meio, né? Mais baixo. O segundo soldado está como? Como se estivesse numa plantação de soja, E o terceiro? num pasto com criação de animais. É Vitória, é? Sim, Muito obrigada, Vitória. Isso mesmo. E aí, a linguagem verbal auxiliando, né? A linguagem não verbal, e esse homem que é como se ele fosse um funcionário, né? Essa estampa de camuflagem tá por fora, fofo. Daqui para frente, a tendência para a Amazônia será o padrão soja ou pasto. Não, não é um funcionário, parece ser um local, né? Um proprietário. Eu não estou bem certa disso. Se vocês puderem me ajudar nessa leitura do visual desse homem que faz esse diálogo aqui. Então, gente, parece engraçado, mas é trágico, né? Mas ficou engraçada, porque tem essa pegada do humor também. É um humor que leva a uma reflexão séria, mas tem, porque as imagens aí da camuflagem vai se modificando, né? De acordo com. Obviamente que como é que um uniforme com uma camuflagem de floresta não vai servir para um lugar desmatado, né? Então é isso. A charge, ela está situada no tempo, é uma crítica a um acontecimento, a um fato contemporâneo. E agora, João, você vai perceber essa diferença aqui do cartoon. Isso aqui é considerado um cartoon. E aí eu já vou adiantando, vocês estão vendo o que eu estou vendo, esse cartoon de Angeli. É uma galeria, porque a linguagem visual e verbal estão indicando isso, as duas linguagens. Tem um senhor bem vestido, para os padrões, né, da nossa sociedade, que está olhando duas mulheres passando com um carrinho de bebê do lado de fora, elas provavelmente vêm de praia ou piscina. A moça atrás, como se fosse uma funcionária. E aí, qual é a leitura que vocês fazem dessa imagem, desse quadro? Quadro que eu estou dizendo assim, da imagem ao todo, né? Linguagem verbal e não verbal.
É como se essas mulheres elas tivessem um tipo de exposição e esse homem ele estivesse observando, não sei. E esse homem deveria estar observando o quê, Vitória? Uma galeria. As imagens atrás dele, que são as E obras ele de está arte. observando o quê? As mulheres que estão com roupas de banho. Perfeito. Então, há aqui uma crítica, né, ao comportamento masculino brasileiro, porque pelo contexto Galeria Ipanema, né, língua portuguesa, identificando a galeria. Então, ele está diante de obras de arte aí, modernas, pós-modernas, mas preferiu observar o corpo feminino. Então, tem essa crítica aí. E agora eu pergunto a João, a qualquer outra pessoa que quiser responder, a Vitória. Esse comportamento masculino é da última década? É da última semana? É do último mês? Ou ele está inscrito na nossa história, do comportamento da nossa sociedade? Ele sempre esteve presente, né? No caso, ele nunca saiu. Ele sempre é feito com muita frequência. Ótimo, é isso mesmo, Vitória. E daí, João, por isso que o cartoon se diferencia da charge, porque ele tem essa característica de ser atemporal, servir para qualquer contexto dentro daquele recorte que ele está criticando, certo? E nós já vamos passar agora direto para as questões que eu selecionei para vocês, para mostrar a vocês que esses conhecimentos ajudam muito. E mais, gente, não é fake news não, viu? Não estou inventando não. Os padrões das questões se repetem muito. É o que eu digo a vocês. Estudem o conteúdo, mas vejam as provas. Respondam, resolvam, que tem um gabarito para você checar depois. Então, primeiro, nós vamos dar uma olhadinha no processo seletivo 2020, tá certo? Na questão 1. E a questão 1, gente, eu peço perdão, porque eu não vou fazer leitura dos textos, senão nós vamos terminar bem tarde. Mas eu vou dar uma noção aqui do que trata o texto. Obviamente que vocês estão vendo, como eu, um título. Tem um subtítulo, ampliando o título, né? Vocês percebem? Um primeiro parágrafo aqui com letras miudinhas funciona como um subtítulo aí. Uma expansão do título. Tem uma assinatura entre o título e o subtítulo. Tem a identificação do jornal e a data. E uma assinatura, Júlia Marques. Vocês já ficam pensando que esse texto pode ser o quê? Uma reportagem. São bem ligados, muito bem. Será que poderia ser um artigo de opinião? Já vejo aqui algo que não é típico desta. Não, pois artigo de opinião não possui subtítulo. Esse subtítulo mais descritivo, né? Ele pode até ter um subtítulo curtinho ali, não é nem um subtítulo, é um pós, 2 pontos, desenvolvendo a primeira parte do título. Na verdade, não é um subtítulo, não. Mas ele não tem esse primeiro parágrafo que está funcionando aí como um lead, como uma expansão do título. Muito bem, não tem. Inclusive com outra fonte e tudo, já mostrando que não faz parte do corpo do texto. Estou falando de primeiro parágrafo, gente, só para vocês se situarem, entendeu? Mas o primeiro parágrafo, na verdade, é que começa com quando. Então, já ajuda muito, muito a vocês a identificarem que estamos diante de uma reportagem. E se estamos diante de uma reportagem, ela vai trazer fatos, vai trazer informações, correto? E como nós não vamos poder perder tempo, mas cada parte dessa reportagem vai trazer fatos que trazem casos de cyberbullying nas escolas, tá certo? E na internet, ligada à escola, ligada à internet e ligada à adolescência. A questão número 1 desse processo seletivo, a questão número 1 já começa trazendo aqui o quê? Intenção comunicativa dominante. Porque se você sabe do gênero textual, do tema, da forma composicional e do estilo, você vai saber da intenção comunicativa dominante. O que vocês me dizem aí? Os verbos são informar, narrar, criticar, descrever. Atenção, cuidado, leiam todo
toda a frase do item, não fique só apenas com um verbo, achei, tchá, marquei. Não façam isso, tá certo? Vocês acham que é qual dessas alternativas? A. B. B. Letra C. Muito bem. B. Obviamente que vocês não leram. Isso aí dificulta. Mas, assim, com as informações preliminares que nós temos sobre reportagem e aquele olharzinho que nós demos, assim, rápido sobre a forma composicional e sobre a intenção comunicativa. Qual é a intenção comunicativa dominante das reportagens e das notícias? Informar. Informar. Perfeito. E aí vocês vão pensar, professora, mas tem narrações, tem relatos de situações de cyberbullying. Tem descrição de casos de cyberbullying. Tem. Mas você tem que observar que a pergunta é qual é a intenção comunicativa dominante, tá certo? Então, fiquem muito atentos nisso aí, porque é na certa uma questão acerca aí desse recorte dos gêneros textuais, intenção comunicativa dominante. Você tem que usar suas informações preliminares, o que você já sabe sobre o gênero, e, obviamente, fazer a leitura de todo o texto. Não é recomendado fazer como nós estamos fazendo aqui, tá certo? Porque nós estamos querendo adiantar, ok? Então, nós vamos agora para o processo seletivo, o último que teve, que foi para o ingresso dos alunos em 2022, né? O edital foi de 2019, mas chama-se processo seletivo 2022. Nós trouxemos essas questões no material, mas como o Rodrigo já passou a 1, a 2 e a 3, nós não vamos precisar desenvolvê-las aqui, certo? Então, vamos lá. O texto 1, estão observando, gente, aí já a forma composicional tem um título, tem a data, tem um subtítulo, não tem uma assinatura, né? Não tem. Esse texto eu consegui trazê-lo todo, embora a gente não... Eu estou com pena, gente, que eu não vou ler, estou com dó disso, mas vai ficar muito tarde se a gente for ler. Mas eu vou tentar passar a visão aqui do texto para vocês. Como Vitória mesma já fez no outro, né? Tem um título, tem um subtítulo e tem um texto organizado em parágrafos, trazendo informações sobre invasões em terras indígenas. Se nós formos observar, tem todo um processo mostrando a evolução disso, né? Da atuação do IBAMA, situando a questão do evento que teria em 2019 no Sínodo do Vaticano, a questão das terras no Alto Rio Guamá, uma declaração aqui do cacique Tembé, que muitos alunos, inclusive, usaram no artigo de opinião, né? Porque esses textos servem, auxiliam também na construção do artigo de opinião, que é a mesma temática, a prova toda tem um tema só. Então, muitos alunos usam parte para desenvolver a argumentação daqui desse primeiro texto. Então, tem vários dados sobre invasão de terras indígenas, trazendo também uma fala do bispo emérito do Xingu. Então, percebam o quê? Que aqui tem um texto com várias vozes, que é muito típico de reportagem, embora não tenha assinatura, como vocês estão vendo. Esse texto, ele tem uma evolução típica de reportagem, porque há uma busca de dados de anos anteriores, há uma busca por diferentes vozes, há uma construção dessa temática que evolui com várias informações. E a questão 1, olha só, que aqui tem um verbo que é importante, tá certo? Vocês não iriam se confundir, porque são 4 verbos diferentes, e vocês iriam escolher, obviamente, só um. Vocês acham que esse texto noticia, descreve, narra ou defende? Gente, mais uma vez eu dou alerta para vocês. Noticia, não? É quem que está falando, Vitória? John. Quem? John. Desculpa, eu estou com a Vitória na cabeça, para mim que toda vez é ela. Então, muito bem.
você disse noticia. É o que está mais parecendo, depois do que eu falei sobre o texto, não é? Cheio de informações, com características de reportagem. E a gente sabe que a intenção dominante da reportagem ou da notícia é informar. É informar. Pode ter descrição, pode ter uma defesa de algum ponto de vista, pode ter uma narração, um relato. Porém, a intenção comunicativa dominante é informar, que se aproxima mais do verbo noticiar, que é o gabarito dessa questão. Ok? Eu peço que vocês depois leiam bem direitinho, vou deixar um material para vocês observarem todos os pontos da frase, que não é só o primeiro verbo, eu estou fazendo isso como estratégia para a gente dar conta do material, tá certo? Inclusive, eu deveria ter pulado essa, porque o Rodrigo já trabalhou. Rodrigo já trabalhou essa daqui também. É porque elas são tão relacionadas, gente, com o nosso recorte, que eu não estou me sentindo tentada a falar com vocês, né, sobre elas. Então, no último parágrafo do texto, predomina. Como o Rodrigo já trabalhou, eu já vou adiantar, né? Aqui, cuidado, jovens, cuidado, muito cuidado. Você pode pensar assim, não é uma narração. Lá na outra questão eu marquei que noticia. Mas está falando, gente, de uma partezinha, de uma sequência. Eu não disse a vocês que as sequências, elas estão presentes mais de uma sequência no texto? Não disse? Então, a narração ajuda a noticiar, porque ela recupera eventos do passado, como aconteceu, o que foi que a pessoa falou. Então, o gabarito, como vocês viram na última aula aí, qual é o gabarito, gente? Aqui vocês poderiam se confundir, porque tem dois itens com narração, tá certo? Aí o primeiro, narração, tinha que ler, né, o último parágrafo, devido à presença de verbos no presente. Vai lá para o parágrafo e observa se os verbos estão no presente, você vai ver que a maioria estão no passado. E por isso você tem que fugir dessa alternativa. Aí vai para a letra C, narração, pois é uma relação temporal. Eu acho que letra C. Pronto. Gabarito C, porque quando você for fazer a leitura do parágrafo, você vai ver que realmente há toda uma relação de eventos que se sucedem um ao outro. Então, há uma relação temporal entre os enunciados. É o gabarito. E, professora, Hum. narração, geralmente, os verbos dele estão no passado, né? Isso, os verbos estão no passado. Eventualmente, por exemplo, as narrativas policiais, eu estou no mundo da ficção. A estratégia do escritor é usar os verbos no presente, para dar a impressão de que o leitor está no momento daquela descoberta do crime, está também acompanhando o detetive. Os verbos estão no presente. Mas, sim, você tem razão, predominantemente nos textos, nas sequências narrativas ficcionais ou não, os verbos permanecem no passado, porque narrar é contar. Contar, conta-se o que aconteceu, e não o que vai acontecer. Né? Então, texto 2. Nesse eu vou me demorar mais, até porque o Rodrigo não explorou ainda. Nós temos um texto aqui, gente, um gênero textual, não temos? Sim. Linguagem verbal, linguagem matemática em percentuais. Um gráfico que mostra comparações entre dados, correto? Então, o título, fiquem ligados no título se aparecer um gráfico. Distribuição das terras indígenas regularizadas por região administrativa. Região administrativa, nas regiões do país. Então, tem norte, centro-oeste, nordeste, sul e sudeste. E elas têm percentuais diferentes, vocês percebem isso, né? Qual é o menor percentual? A gente fica logo de olho nessas diferenças. 6%. Sudeste. O Sudeste? Perfeito. E qual é o menor percentual de distribuição das terras indígenas regularizadas? Norte. Está no Norte com 54%. Perfeito. Aí a pessoa já fica de olho nesse título, para não ser enganada. Aqui não é o número de índios de cada região, é um percentual relativo à distribuição das terras indígenas regularizadas, certo? Então, muita atenção para o título do gráfico, porque o objetivo do gráfico está no título dele. O objetivo do gráfico qual é? É representar essa distribuição das terras indígenas entre as regiões.
E aí, a questão 13, pedir a intenção comunicativa dominante, viu, gente? Dominante é o mesmo que prioritária nesse caso. Qual é? O que vocês me dizem, assim? Informar. Informar. Informar? Letra D. Por que a letra D? Eu acho que é porque Porque o muitas gráfico pessoas. Porque o gráfico está informando o percentual das terras indígenas regularizadas por região brasileira. Isso está bem claro no título. Perfeito. O título, os gráficos, a relação entre aquelas colunas indicam isso. E aí, vocês também podem eliminar, sabe? Convencer as autoridades sobre a necessidade, não. Um gráfico, ele não tem a intenção comunicativa de convencer. Um gráfico, ele faz o tratamento dos dados, comparando esses dados, trazendo uma informação que a gente pode usar para convencer alguém, mas ele em si não é o convencimento. Também não sensibiliza, né, gente? Não é para sensibilizar um gráfico. E aí a questão, o item C poderia confundir alguém que ficou muito ligado nessa coluna da região norte, porque ela é a mais que representa o percentual mais alto, né? E aí eu peço muita atenção de vocês pelo seguinte: quando fala intenção comunicativa prioritária ou dominante, você não pode olhar para a parte do texto, para um personagem do Adachage, para uma personagem ou para uma coluna do gráfico. Você tem que olhar para o texto todo, para o título dele, para o conjunto dele, todas as informações. E a letra C destaca apenas parte do gráfico. A letra D não. Ela contempla o objetivo todo do quadro e vocês foram bem espertos em identificá-la. Essa daqui, gente, é mais sobre tratamento de partes do texto, ao contrário da primeira. Não, peraí, deixa eu ver, eu estou já pensando em outra questão, deixa eu prestar atenção aqui. As informações presentes no texto 2 permitem afirmar que, sim, é tratamento de partes, tá certo? Aqui vocês já não são obrigados a reconhecer o conjunto das informações, mas você tem que encontrar uma informação que casa com o gráfico, com as informações, qualquer uma delas que estão presentes no gráfico, tá certo? O que acontece? Aqui vão ter fake news, estou brincando, viu, gente? Mas vão ter declarações, afirmações falsas em relação ao gráfico. Você tem que achar a correta. É diferente da outra questão. A outra questão tem outra abordagem. Outra questão, aquela informação da região norte se destacava, sim, mas não era o objetivo do gráfico. Aqui o que acontece? Você tem que encontrar uma informação correta a respeito do gráfico. E a gente teria que ler com bastante calma, mas olha só, na região sudeste é onde vive a menor quantidade de índios do país. Podemos afirmar isso, olhando aquele quadro, aquele gráfico? Não, pois lá não fala sobre a quantidade de índios que vivem em cada região, e sim o percentual de terras indígenas regularizadas. Perfeito. Observou o objetivo, claro que tem que entender aí a intenção que está no título. Perfeito. Aí a B, o número de índios que vivem na região sul é menor do que o número de índios que vivem no Nordeste. Deixa eu voltar para o quadro. Novamente, aqui tem um problema, não tem essa afirmação? Sul 6%, Nordeste 11%. A pessoa se atrapalha, vai pelo número, que essa daí ligeiro. Porque o Nordeste realmente tem mais, 11%. Sudeste tem menos. Mas é disso que está se tratando? Não. Não, perfeito. Está se tratando da distribuição da terra, não do número de indígenas. Aí a letra C. A região norte é onde se localiza o maior percentual de terras indígenas regularizadas. O gráfico Sim. permite? Permite, perfeito. É uma parte dele que informa isso, não é o gráfico todo, porque o gráfico todo informa de todas as regiões, mas uma parte do gráfico permite afirmar, essa afirmação não é errada. Agora, a D, o percentual de terras indígenas regularizadas no Centro-Oeste é 4 vezes menor do que o percentual de terras regularizadas no Norte. Gente, eu não sou uma excelência em matemática, não, mas essa expressão 4 vezes menor me incomodou. A gente ouve mais 4 vezes maior, né? Mas vamos considerar essa história do 4 vezes menor, né? Essa expressão assim, essa grandeza aí.
E vamos para cá. Sudeste, 4 vezes menor do que quem? Percentual de terras indígenas regularizadas no Centro-Oeste é 4 vezes menor do que do Norte. Centro-Oeste e Norte. 4 vezes menor. Se a gente multiplica 4 vezes 19, vai dar um número superior, usando essa matemática mais aligerada. Então, não dá para afirmar isso, né? 19 para 54, 19 fica perto de quê? De um terço, né? De 54. Perto de um terço. Não é nem de um quarto. Então, não dá para fazer essa multiplicação 4 vezes menor. Então, essa daqui fica descartada também pelo raciocínio mais elementar que tem. E a D, a letra C, na verdade, ela não tem nenhum problema, ela está toda certa, está cheia de razão, não está nada errada. E vamos partir para a questão 14, que também vai abordar esse tratamento das informações do texto, não diretamente para a intenção dominante. Então, Nós acabamos de fazer a 14. É porque eu passei, fui e voltei, gente, desculpa. E cansada como eu estou, eu cometo mesmo esses deslizes. Então, acabamos de fazer a 14, obrigada. Então, acabou sobre esse texto. E nós vamos para o texto 3, o terceiro texto do último processo seletivo que teve no IFRN, né, 2022. E agora, o que vocês veem aqui nessa imagem? Podemos chamá-la de charge? Um cartoon, não? Você está vendo aí esse 1988 e realmente condiciona para pensar assim, será que é algo atemporal ou é algo que está incomodando a sociedade no momento? Eu achei essa charge, gente, jovens, eu achei essa charge assim mais complexa para se entender. Primeiro porque, vejam bem, tem muitas informações em jogo. Não tem, gente? Vocês concordam comigo? Tem uma linguagem, Sim. tem uma linguagem visual que tem o quê? Vai ser nossa última parte da aula, então dá para a gente explorar. Essa linguagem visual, o que ela diz? Tem um juiz falando que o esbulho está liberado, que a outra parte está liberada para os fazendeiros, empresários explorarem aquela área que ainda não foi explorada, entendeu? Dá uma impressão para nós. Sim, pode falar. Pode falar, gente. Que essa imagem diz muita Não, coisa. continue, pode continuar. Não quero ouvir mais vocês sobre essa imagem. Essa imagem, ela tem muitas informações. Eu acredito que tá falando que o juiz está dizendo que metade da zona indígena, da área indígena, foi demolida, enquanto a justiça está falando que pode de liberar, mas ainda assim é zona indígena, casa de indígenas. Isso. Então, Eu entendi tem um que de juiz, aí ele 1988 fala de mais 1888 pra frente e o esbulho tá liberado. Aí tem a área indígena. E tem um homem em eu cima de um entendi que de trator derrubando, 1988 como para se fosse essa data. como se fosse invasão das áreas indígenas. Isso. Então, jovens, como eu disse a vocês, a charge, ela precisa desse nosso engajamento, que nós tenhamos muitas informações a respeito do que está acontecendo nas diversas áreas, né, temáticas que envolvem a sociedade. Aqui, a temática foi essa questão dos indígenas, das terras indígenas nesse processo seletivo, né, inclusive a produção textual. Então, esse marco temporal, que está bem claro escrito aí, né, nas vestes aí, no uniforme do juiz, ele indica que, de 1988 para frente, o esbulho está liberado. Eu achei complexa demais essa charge,
para ser compreendida completamente, porque esbulho é um termo jurídico que indica usurpação, retirada de uma posse, da posse de alguém, da propriedade de alguém. Então, a pessoa já tem que saber o que quer dizer esbulho para compreender completamente. E a gente tem um dicionário, né, gente, na hora de um processo seletivo. E outro conhecimento de mundo que nós temos que ter, que há uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal para um caso específico, uma ação específica de uma propriedade em Roraima, que diz que aquela propriedade, como estava ocupada por indígenas antes da Constituição de 1988, que é a data da nossa Constituinte, né, vigente, se aquela terra estava com aqueles indígenas nesse período, ela é dos indígenas. Se, a partir de 1988, se aquela terra não estava ocupada por um indígena X, não é terra indígena. Por isso que ele diz aqui, o marco é esse, daqui para trás é dos indígenas, o marco temporal, né? Daqui para frente, depois da Constituição, podem invadir garimpeiros, produtores, arrozeiros, donos de campo de soja, e por isso que essa expressão aí, o esbulho está liberado depois de 1988. Se os índios não estavam ocupando antes de 1988, tchau, não é deles. Vocês podem invadir, pode passar o trator, tá certo? E aí, de olho na linguagem visual, gente. As casinhas, né? Visualmente mostrando que é tudo área indígena, o texto mostrando que é área indígena, porque os povos originários, né, os indígenas, eles realmente têm direito à terra. Porém, o juiz aí tá com essa expressão, liberando, e o que vocês percebem aí com o operador do trator? Qual é a relação deles? Qual é o gesto que indica que tem uma relação aí? E que relação? Eles são... Eles meio que têm uma parceria, que eles, por exemplo, Como se ele deu fosse dinheiro cúmplices. a ele e ele, tipo, liberou as terras para ele, entendeu? Entrar nele. Que um estivesse ajudando o outro. Isso, é isso aí mesmo. Vocês não erraram em nada. Vocês estão ligados, hein, nas provas? O juiz está aí, né, aprovando, né, pode invadir, porque esse gesto diz isso. E o operador faz um sinal de legal, né? Beleza, vou passar aqui, legal. E agora vamos para a questão. Agora, Vitória, de fato, a questão que a gente não viu ainda hoje. E o texto 3 expressa. Quando o enunciado diz isso, é porque você tem que encontrar a intenção comunicativa prioritária ou dominante do texto, tá certo? Ou seja, o objetivo desse texto. O tema desse texto, ok? E aí, cuidado, porque nós já vimos que a intenção comunicativa predominante de uma charge é criticar. Mas eu pedi a atenção de vocês, embora nós não tenhamos feito isso com todas as questões, de ler minuciosamente todo o item, mas vocês leiam, principalmente quando repete-se, né, o verbo ou substantivo. Vocês estão vendo aí que nos itens A e B, um posicionamento está se repetindo, e nos itens C e D, uma crítica está se repetindo. Então, tem uma complexidade nessa questão, você tem que analisar todas as palavras dela. Vocês acham que é qual? Pense aí e me digam. Letra B. Por que a letra B? Porque assim, muita gente poderia cair na crítica por conta de ser uma charge. Só que não tem nada a ver o que está falando na crítica, mas sim com posicionamento contrário ao marco temporal. Muito bem. Porque, primeiro, vamos para a palavra crítica, porque ela é a mais querida, né, para a charge, porque a charge tem como intenção dominante criticar, ok? Então, mas vamos ver se o resto está combinando. Letra C, uma crítica à posse de terras pelos indígenas. Meu Deus, se a gente responde essa, gente, só pela palavra crítica, já era, não já? Para nós, já era. Então, por que já era? Gente, tudo que a charge não está fazendo é uma crítica à posse de terras pelos indígenas. Pelo contrário,
Todas essas imagens permitem a expressão de que há uma crítica a esse juiz, a esse operador do trator, ao marco temporal que foi, eu acho que eu não terminei de dizer a vocês, esse marco temporal decorreu de uma ação que foi acionada no Supremo Tribunal Federal, chegou lá, e aí entendeu-se que, eu acho que eu concluí, né, gente? Estou cansado, estou esquecendo o que eu disse há pouco tempo. Chegou-se à conclusão, principalmente os proprietários, se aproveitaram da decisão do ministro, de que aquela propriedade era daqueles indígenas, porque eles estavam antes de 88, e eles quiseram estender para os outros casos, ou seja, aqueles indígenas que ocuparam terra nos anos 90, por exemplo, não teriam direito a essas terras, porque não eram proprietários antes de 88. Esse marco temporal é uma coisa muito negativa para os nossos povos originários, gente, muito negativa. Então, obviamente, que não é uma crítica ao uso de tratores, o trator é como se fosse uma partezinha do texto, e é uma parte, não é o todo, não são necessariamente os tratores que estão sendo, é algo muito maior que esse marco temporal, um posicionamento contrário ao marco temporal, ou seja, terra que é reservada aos indígenas tem que ser deles, independente da data em que eles tomaram posse dela. Se foi 88, se foi 90, se foi 2000. Ok? Então, perfeito, é a letra B. E também para ser o uso de tratores não poderia ser porque quem controla o trator é alguém cúmplice que desrespeita o marco temporal para derrubar as terras indígenas. Uhum. Exatamente. Então, o trator está ali como um operador de uma decisão muito mais ampla que a invasão. Perfeito. A questão 18 do último processo seletivo, ela traz aqui uma questão também de gênero, viu, gente? Gênero, sim. Análise agora da linguagem não verbal. A expressão na face do juiz indica o quê? Na opinião de vocês? Na percepção, na interpretação? Pânico, vamos combinar que não tem nada de pânico, né? Já começa a eliminar. O cara tá com o cara, eu bem informal aqui com vocês. O profissional que é o Eu juiz, acho que hostilidade. Hostilidade é uma atitude ameaçadora, agressiva, e se nós formos observar bem, tem algo assim, né, como nós já conhecemos a linguagem verbal de quadrinhos e tirinhas, sabemos muito bem que isso é uma representação de uma expressão maldosa, ameaçadora, hostil. É isso mesmo. E, para finalizar, mentira. Então, a oposição a um comportamento, né? Oi? Tá uma oposição a um comportamento, né, dele, ou uma situação. Então, aqui o juiz, ele representa, né, a lei. Essa posição do juiz, ratificando uma necessidade daqueles que estão, né, usurpando o direito dos indígenas, mostra, sim, uma atitude, essa expressão é para mostrar que ele está sendo hostil, atitude ameaçadora para quem? Certamente não é para os tratoristas, para os invasores, para os Isso, uma coisa contrária, porque ele devia defender, só que aí ele está apoiando, né? Exato, é nesse sentido. Então, jovens, vamos para frente. Pronto. Essa questãozinha 20, eu tenho observado uma certa recorrência a esse esquema, comparando dois ou os três textos que aparecem na prova. Fiquem bem atentos a essa abordagem, olhem todos os exames, que vocês já vão aí com um esquemazinho, além do conteúdo, que é mais importante, mas o esquema das questões também são importantes. Você já vai mais ligado, mais esperto, não vai perder muito tempo. Então, a questão 20, na 20ª, é comum aos três textos desta avaliação, que foi o processo seletivo 2022. O tipo textual, tipo, gente, é sequência textual, viu? Um dia que vocês ouvirem ou lerem tipo, tipologia, quer dizer sequência textual.
A temática, o gênero textual ou a variação linguística? O que é comum entre os Letra B. A temática. Gênero textual. Tema. A temática. Gente do céu, Eu vocês já acho que vão... é a temática. Pois os 3 textos falam sobre terras indígenas. Perfeito, vocês vão gabaritar, é? Bonito, hein? Gabaritando. Exatamente, a temática. Obviamente que a intenção comunicativa dominante de cada texto é diferente, mas eles têm em comum a temática, certo? Porque enquanto a charge, por exemplo, traz um posicionamento, a reportagem informa, o gráfico informa, mas os 3 têm a mesma temática, que é terras indígenas. Muito bem, gente. E aqui, a 20 vem antes da 19, né? Bonito isso para mim, que inverti a ordem. Eu não passei essa ainda, correto? Correto. Pronto. Alguém já disse esse gabarito, mesmo sem eu apresentar essa questão, porque eu perguntei lá. Vocês lembram qual é a relação entre essas 2 personagens aí? O juiz e o operador. Aí vocês... Cumplicidade. Isso não é nada legal, né? Para a questão da realidade. Agora, para a charge ajuda, porque a charge está criticando esse povo, esses posicionamentos aí, essa aliança, vamos dizer assim, entre lei e entre as pessoas que querem invadir a propriedade dos povos originários. Perfeito. E, por fim, gente, eu trago 2 questõezinhas bem ligeiras do processo seletivo 2018. Não sei se vocês perceberam, mas aqui tem questões de 3 processos seletivos, com um foco total no último. Mas tem de 2020 tem uma, 2018 tem 2, e de 2022, que foi o último, eu acho que eu trouxe 6. Esse texto fazia parte daquele processo seletivo, vocês já viram, a charge, tá certo? É o texto 3 do processo seletivo 2018, nós já vimos, já interpretamos, e tinham 2 questões. Olha só, gente, o conteúdo aparecendo, ele aparece em todas as provas. Intenção comunicativa prioritária ou dominante. Sinônimo nesse caso, tá certo? Prioritária e dominante. Do texto 3 é. E aí, o que é que vocês me respondem, olhando para as alternativas? Letra B. Questão B? Eu acho que criticar. Vocês se agarraram ao criticar, não foi? Então, combina o resto? Criticar a devastação da Amazônia causada pela agropecuária. Perfeito. Sim. Pecuária, agro, criação, o cultivo de soja, pecuária, o cultivo de, aliás, a criação de gado, pasto para gado. Perfeito, gente, é criticar mesmo. É charge, né? Charge já... Como você falou, a intenção comunicativa prioritária é do texto todo, então lá é criticar. Perfeito. Aqui sim casou bastante o verbo criticar, que é a identidade, de fato, da intenção comunicativa da charge. Criticar, e o tema está bem bonitinho aqui, bem completo, devastação. Porque você vai mudar até a roupa, né? A camuflagem. E, por fim, algo que é do estilo do gênero textual. Vocês lembram que eu disse a vocês que aquele rapaz chamado Bakhtin, que já morreu, russo, ele disse que o gênero se define pelo tema, pela forma composicional e pelo estilo. Está aqui essa questão 19 do processo 2018, cobrando essa parte do gênero, que é o estilo, a linguagem verbal do texto 3, predominantemente, presta atenção nesses advérbios, tá certo? É. E aí vocês têm 4 alternativas. Como vocês estão vendo, eu não vou ler. Vocês acham que é qual? Poderia ser a D? Coloquial, devido ao uso do jargão militar. Jargão é quando há expressões D. de uma profissão. Eu estou lendo a B. Você está dizendo que pode ser qual? A D. Coloquial. Eu pedi muita atenção de vocês quando os itens repetirem, né, o substantivo ou o verbo. Está acontecendo aqui. Coloquial, devido à situação de comunicação. Aí as outras são formal, devido ao uso de gírias regionais. Totalmente descartável, né, gente? Essa, porque formalidade não condiz com o uso de gírias. E
a charge, ela não exige a linguagem formal, até porque ela reproduz a modalidade oral cotidiana. Então, ou é a B ou é a D. Como não tem nenhum jargão militar, tem aqui o quê? A palavra camuflagem. Mas camuflagem não é necessariamente um jargão militar. É uma palavra que nós usamos fora, né? No nosso repertório normal. Então, a que mais combina, de fato, que mais se adequa é a letra, o item D. Isso mesmo, jovens. E o que é que eu tenho a fazer agora? Só agradecer a atenção de vocês e espero, gente, espero mesmo, com muita sinceridade, que eu tenha contribuído para algo que eu possa contribuir depois aí, no futuro. Eu sempre desejo de muito coração, assim, que vocês entrem. Sempre digo que eu tenho 2 meninas, né? Uma foi de FRN, tem outra que é aluna de FRN, não é do mesmo campus que eu trabalho, mas é de outra. Então, eu desejo para as minhas filhas sempre, para os alunos do IFRN, para os alunos que querem entrar no IFRN, sucesso, tá certo? Que dê tudo certo para vocês. Agradeço aí a assessoria de Gilmara, de Hector. Gilmara, eu tô vendo agora, já, eu faço isso em sala, mas os alunos me ajudam, eu tô cansada, eu cometo essas coisas. Parabéns, professora, pelo seu trabalho incrível. E a aula foi maravilhosa, só tenho que agradecer. Muito obrigada, John. Isso, Sueli. Assim, mérito seu, mérito dos alunos, né? Esforço, empenho, compromisso, responsabilidade. E como você falou no início, né? Todos eles que estão aqui, digamos, sacrificando esse momento da noite em busca de um objetivo, nós ficamos felizes em saber que, de nossa parte, nós estamos contribuindo para que esse objetivo seja alcançado, superando o cansaço do dia, superando o cansaço da viagem, né? Sueli hoje ela já foi e voltou de João Câmara. Já vou de novo. Daqui a pouco vai de novo, né? Daqui a pouco vai novamente para João Câmara, mas é esse sentimento, é por essa educação de qualidade, é pela crença que a gente tem na instituição, do que ela pode ofertar para vocês em termos de formação, que nós desenvolvemos esse projeto. Agradeço imensamente a Sueli pelo compromisso, né, por estar aqui conosco, por estar. Não é apenas uma aula, e é importante que isso fique claro para vocês. Não é apenas uma aula, mas é um partilhar de um desejo, é o partilhar de uma crença, é o partilhar de uma defesa por uma educação de qualidade que seja acessível, né, para todos, para o máximo de pessoas que a gente possa atingir. Então, nós agradecemos a vocês, aos alunos e alunas, né, que estão nos acompanhando até agora. Esse empenho, nós torcemos, fazemos a nossa parte para que ele seja recompensado ao final. Hector está nos bastidores, quero agradecer também aos nossos bolsistas, Hector, Joniana está sempre com a gente, parceira também do nosso projeto, João Marcos também, que fica sempre conosco também, nos ajudando. Só perguntando aqui a Hector se ele já colocou a frequência, eu não vi eu não vi na página. Tá, ele já me informou aqui que a gente não está fazendo o registro da frequência. Então, muito obrigada a todos e a todas. A Emiliana precisou sair um pouco mais cedo para se recuperar, porque tem aula também amanhã. Muito obrigada. Até a próxima quinta, né? Como diz a Emiliana, todo dia, toda quinta é dia de PROIF, então nós estamos aqui quinta-feira esperando vocês. Muitíssimo obrigada. Dando um feedback para vocês, olha, não sei se você já está vendo o chat, mas tem muitas mensagens de agradecimento e também elogiando a sua aula, que, sem sombra de dúvidas, além de esclarecedora, foi também aquela aula, como a gente disse, que nos prende, que nos cativa. Muitíssimo obrigada e até a próxima semana.